Saudações, meus queridos, a nossa meditação de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5, mas vamos iniciar pelo primeiro versículo, que diz, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Vejam que brilhante passagem que nos ensina muito, né? Mas já no primeiro versículo, o evangelista fala sobre o verbo, que é o princípio de tudo, né? Não o princípio temporal, né? Ele não está falando aqui de um começo, mas é o princípio como fundamento, né? Como base de tudo. E o verbo nada mais é do que o Deus, né? Deus, ele é o próprio verbo e ele possui uma natureza que não é material, né? Não é uma natureza transitória, pois o que está em Deus deve se permanecer o mesmo para sempre, né? E no verbo está contida todas as possibilidades dos existentes, toda a infinidade, aquilo que nós vemos que é o infinito, as possibilidades do mundo já está contido nesse verbo, né? Que é a fonte criadora da vida. O que foi feito no verbo, está escrito aqui, é a vida, e a vida é a luz dos homens. Então nós somos a própria vida. Veja, como dizia Platão, o que está na vida, a vida não pode conter aquilo que é o seu oposto. O que está na vida é a vida, não é a morte. Então nós que estamos vivos não morremos. Quem morre é o corpo, o espírito ele é imortal, né? Muitas reflexões nós podemos extrair, né? Somente dessa primeira passagem. Mas o importante aqui é quando se afirma que a luz, no caso a vida, brilha nas trevas, né? Mas as trevas não a apreenderam. Não é aprender no sentido quando você ensina algo, mas é apreender, né? As trevas elas não compreendem, elas não entendem a luz. Então nós, enquanto vivos, estar vivos não é simplesmente ter um corpo e andar por aí. Estar vivo significa estar lúcido, consciente, né, do que é a própria vida, de como caminhar nesse mundo. Cada um escolhe a sua forma. Eu não estou aqui para dizer como as pessoas vão viver, mas que cada um tem que ter essa consciência, isso não se pode negar. Bom, a luz brilha nas trevas. Nós somos a luz, o próprio Cristo afirmou isso em passagens anteriores. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz. E quem são as trevas? Poxa, as trevas somos nós mesmos. Porque na verdade só existe a luz, né? Não existe um local onde existe a escuridão. A escuridão, na verdade, é a ausência da luz. Onde não existe a vida, existe a escuridão, existe as trevas, né? Então nós sabemos que nós, todos, muitos irmãos, às vezes com graus mais ou menos, né? Com diferentes graus, passamos por situações de perda de entusiasmo, uma tristeza. É normal, né? Faz parte da vida, mas quando nós vamos perdendo o sentido da vida, né? Perdendo o vigor, a vontade de viver, compreendendo, né? Todo o sentido da vida, que está claro, exposto aos nossos olhos, nós vamos entrando numa outra frequência mental, numa outra frequência espiritual, né? Perdendo a nossa fé, não é isso? A fé em nós mesmos e a fé em Deus também. O que significa ter fé em Deus? Não é uma visão religiosa, né? Estou falando disso. Ter fé em Deus significa compreender a providência da própria vida. Veja, se nós chegamos até aqui, o que mais nos falta? O resto é conosco, né? Todas as nossas misérias, nós então vamos trabalhar para extingui-las, né? Porque o que Deus poderia fazer, Ele já fez por nós em abundância. Então nós vamos compreendendo, nos vestindo, né? Porque veja, a luz são as infinitas possibilidades que nós podemos escolher
Como viver, de que forma viver, de que forma agir, não é isso? Dentro de um caminho lúcido, é claro. E a luz brilha nas trevas. Então, para os nossos irmãos aí, nós que passamos por esses momentos, né, de dificuldades psíquicas, né, muitas vezes enfrentando depressões, né, é claro que precisamos primeiro de muito auxílio, né, de muito entendimento em favor desses nossos irmãos que passam por essas situações, sem jamais julgar. Qualquer um pode passar por essa situação, né? Mas por outro lado também deixar essa energia para todos vocês, né? De que não esmoeçam jamais, que tenham força, que confiem em si mesmos, né? Não estou dizendo que tudo vai se resolver simplesmente com um discurso igual ao meu, não, mas faz parte do processo para que você ajude a si mesmo. Qualquer terapeuta, qualquer médico vai dizer, existe um auxílio terapêutico, mas você tem que fazer a sua parte. Estou aqui para reforçar, não somente que você deve fazer a sua parte, mas que você é a própria luz, a própria fonte de toda a cura, né? Nós estamos aqui justamente para isso, nesse processo de auxílio mútuo, né? Então, para elucidar um pouco ainda mais essa questão, então, vamos nos servir, né, dessa obra de Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, capítulo 106, cujo título é Sirvamos ao Bem. Abre aspas, a luz resplandece nas trevas, né, fazendo menção ao Evangelho de João, que nós acabamos de citar. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus era sozinho, né? E nem por isso o cristianismo deixou de se tornar essa potência, né, que nós conhecemos hoje em dia no mundo, com todos os seus problemas, enfim, com todas as suas dissensões e tudo mais. Então, Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Então, o aspecto da luz é isso mesmo, né? Sermos simples. Não estamos aqui para dizer que somos melhores que ninguém, nem para nos vestirmos de títulos, não é isso? É simplesmente um trabalho simples, cotidiano. Começa na família, depois vai se expandindo, né, para fora. Hoje em dia, através das redes sociais, né, também, bastante. Sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros de chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la, né? Passou um avião aí, não sei se atrapalhou um pouco o áudio, enfim, mas não devemos nos esquecer, né, de que nós, mesmo sendo apenas um cisco, uma pequena faísca nas trevas, nós temos a possibilidade de transformar muitas coisas, né? E fazemos as pessoas renascerem, nós mesmos nos renascermos para uma nova vida, né? É isso mesmo. Espero que essa reflexão possa ter aí contribuído para ajudá-lo de alguma forma. Espero encontrá-lo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não se esqueça aí, se você estiver no YouTube, esse vídeo está em diversas redes sociais, deixa aí o seu like, faça o seu comentário. Obrigado mais uma vez. Fique sempre na Divina Sintonia. Um forte abraço. Silá.